sala, é porque eu não falei muito assim da minha intervenção na sala com as crianças com autismo, que o tempo está estourando. Mas assim, eu entrava na Não, sala a primeira, aquela turminha, pode falar, pode falar. aquela primeira turminha daquelas crianças com autismo da professora Marlene, eu entrava com jogos de regras. Então, assim, não conhecia as crianças. Então, trabalhava, começava por trabalhar as habilidades mais elementares, né? Então, era um dado com as cores primárias e colheres coloridas. Cada criança ficava. A gente começava o trabalho, assim, com duas crianças, primeiro, para que elas pudessem entender a dinâmica, né, do jogo. Eu com uma criança, a professora com a outra, dando todo o suporte. E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo treinar todas as crianças da sala para a atividade do jogo. E chegou um Sei. tempo, menos de 6 meses, as crianças estavam nas mesinhas jogando, cada um jogo diferente com o seu colega. A gente tinha, assim, algumas auxiliares que nos davam suporte, mas eles já conseguiam jogar sozinhos, né? Só precisava Sei. estar dando monitorar, né? E aí teve um momento que eu saí da sala para ir na secretaria e as mães da escola especial ficavam ali no corredor, né? Mas tinha um vidro, um vidro na porta por onde elas olhavam as crianças. E as crianças estavam todas sentadinhas jogando. De repente, uma criança perdeu, e sabe que o autista não gosta de perder, né? Não sabe Ele tem lidar que com frustração, né? com a frustração de perder, né? A gente ainda não tinha trabalhado isso. A gente estava trabalhando no decorrer do jogo e, graças a Deus, no final do semestre, esse mesmo menino que fazia, assim, chorava, gritava porque tinha perdido, ele já não fazia mais. Ele já levantava do lugar, abraçava o coleguinha e dizia, eu te amo. Ah, Aí, que meu lindo. Deus do céu. Mas aí, quando ele fez a crise dele, porque ele tinha perdido, aí ele se jogou no chão e a mãe disse assim, quando eu estava me aproximando da porta, a mãe virou para mim e falou, meu Deus, agora todo mundo vai entrar em crise. Aí, aí nisso, ela continuou observando e ele no chão, gritando, e o resto super conectado com a atividade, jogando nem aí para ele. Aí ela falou, meu Deus, sabe, para ela foi uma novidade, porque isso não costumava acontecer. Se um começava a gritar, depois o outro já gritava, e outro, e todo mundo gritava. Aham. Então, assim, para você ter noção do grau de engajamento que um jogo proporciona para uma criança com TEA, tá bom? Então, Sim, deixa eu falar. não. Essas pessoas no espectro do autismo, eles têm uma capacidade de concentração muito boa. Então, a gente sabendo explorar isso, a memória deles, inclusive, né? Essa, porque eles ficam assim, né? Super focados. E é Então, uma ferramenta, é uma super ferramenta que eles têm, né? com certeza. Então, o jogo ele é maravilhoso porque ele mobiliza as competências cognitivas. O jogo ele trabalha a interação social, a comunicação, a troca de turno. É minha vez, agora é sua vez. É Eu tinha esperar, uma né? criança, sabe, Esperar. esperar a sua vez. Eu tinha uma criança que eu precisava dizer para ele, quando era a vez dele, eu dizia para ele assim, agora é a vez de quem? Aí ele dizia, é a vez do Wellington. Ele falava na terceira pessoa. Wellington, você tem que dizer, é a minha vez. Aí foi assim que ele passou a dizer, e agora a vez é de quem? É a minha vez. Sabe? Porque ele fala, Também é a construção do eu, interessante, né? com certeza. E aí, a questão do jogo, ele é assim, não é só brincadeira, porque as pessoas têm que entender que por trás do jogo existe toda uma ciência, é só estudar. Tem esse livrinho aqui, gente, se vocês puderem comprar, Aham. ele Jogos, é que aparece ao contrário aqui pra gente. tá. É Jogos de Regras e Resolução de Problemas. Ele foi escrito por uma doutora em educação, doutora em psicologia escolar, tá? E tem Aham. uma passagem desse livro que eu até marquei. Será que eu posso ler? Acho que Pode, não dá tempo. pode. Tá, ela diz o seguinte: os jogos de regras podem ser vistos como situações privilegiadas para a resolução de problemas, e mais do que isso, para a aprendizagem em geral. Quando uma criança joga com a utilização de regras, seja ela criança, adolescente ou mesmo adulto, quando uma pessoa joga, né? Ou mesmo adulto, as habilidades e competências cognitivas e sociais aí desenvolvidas passam a fazer parte de sua estrutura mental, podendo ser generalizada para outras situações quaisquer.
entendeu? Então, o jogo, ele tem esse poder, principalmente porque o que a criança aprende no jogo, ela vai poder generalizar para outras situações. Aí as pessoas dizem assim, mas com o autista não vai acontecer isso, ele tem um pensamento rígido, ele não consegue generalizar. E aí eu tenho testemunho de que consegue. Né? No EAMAR mesmo, atendi um adolescente com TEA, e nós jogávamos, durante a terapia, tinha um momento do jogo, né? E aí, certo dia, a mãe chegou comigo e falou, professora, o Ítalo participou do campeonato de xadrez. Aí eu disse, meu Deus, e ganhou em segundo lugar. E eu ainda fiquei mais assim. Eu digo, mas como? Assim, me explica. Pois não é, professora, que lançaram um campeonato na escola, ele procurou o professor para ensinar para ele jogar xadrez. E ele ficou em segundo lugar. Só que na hora que ela me mostrou a foto, ele estava no primeiro lugar. Eu disse, é primeiro lugar para mim. Então, como eles podem generalizar assim, e isso melhora muito o comportamento da criança, assim, porque ela aprende a regular o comportamento dela em função do jogo, né? Em função do outro. E aí é um grande benefício. Deixa eu falar um pouco disso aqui rapidinho. Pode falar, pode falar. Então, gente, a atenção, segundo o Vygotsky, ela é a habilidade mais importante que o ser humano conquistou. Porque é pela atenção que o ser humano consegue ter um comportamento organizado. E partindo desse princípio, é que com as minhas crianças muito desorganizadas, assim, que chegam muito disfuncional, tanto no ambiente clínico, quanto no particular, quanto no escolar, eu desenvolver essa atividade, porque ela é bem simples, mas ela demanda uma habilidade motora, assim como também óculo visual, né? Óculo manual, desculpa. Só essa atividade, Letícia, de enfiar uma ficha nesse orifício, ela já autorregula o sujeito. Muitas crianças minhas que chegavam muito desorganizadas, eu consegui, assim, promover uma autorregulação do comportamento motor através de atividades bem simples. Isso aqui é um botijão de gás com aquela... gente, tá vendo? Faça isso, essas crianças são bem desorganizadas, não para quieta, não olha para... Assim, a atenção é muito dispersa. Trabalha com atividades bem simples, psicomotoras, que isso ajuda bastante, tá bom? Sim. E aí, Letícia, como está o nosso tempo? Eu estou falando muito, amiga, desculpa. Pode falar, ainda tem mais uns minutinhos, porque no início a gente teve aquele problema de transmissão, então atrasou alguns minutos. Então não deu uma hora ainda. E você pode falar com o seu joguinho. Tá. Eu vou apresentar para vocês os jogos que eu uso na minha sala e que promovem a aprendizagem das minhas crianças. Vou mostrar agora. Peraí. Eu começo sempre com habilidades sensório-motoras, porque o sensório-motor é a base do conhecimento, tá? Nenhum conhecimento a gente constrói sem que passe pelos sentidos. Então, o trabalho de Montessori é muito bonito porque ele explora muito a atividade sensorial e motora, tá? E assim, por isso que a gente trabalha com material, né? Porque é nessa atividade, com os materiais, que a criança se engaja e aprende muito. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Isso aqui, gente, é material dourado, tá? Com esse material, você trabalha a contagem, você trabalha a adição com as crianças, né? Você trabalha as operações e a criança adquire conceito, cadê o meu? Conceito de unidade e dezena, usando esse material e através do jogo. Tem um jogo que chama assim, Nunca 10. Então, eu jogava com as minhas crianças, a gente pega um dado, joga o dado, e conforme a quantidade que o dado sinaliza, por exemplo, a gente coloca a quantidade de bloquinhos aqui, tá? No campo da unidade. Quando ele agrupa 10 unidades, a gente forma uma dezena e troca as 10 unidades pela dezena e ele traz para cá. Isso é no jogo. Eu atendi crianças com autismo no 5º ano que não sabiam o que era unidade, o que era dezena, por que ia mais um para cima. E aí, quando eu expliquei para ele, usando o material concreto, ele falou, nossa, professora, eu não sabia disso, é tão facinho assim, entendeu? É porque então, quando você bota para visualizar, aí eles pegam, né? Com certeza.
E concreto, né? Porque tem que passar pela experiência sensorial para o cérebro fazer o registro também, né? Sim. Quanto mais a experiência humana passar pelos sentidos, mais ela vai se consolidar, né? A gente trabalha com memória de trabalho, assim, no cotidiano, né? Mas essa até na memória de trabalho, as nossas crianças têm dificuldade, até na memória de trabalho. Atividades simples do dia a dia, elas não conseguem fazer por conta de déficit na memória de trabalho, que é uma memória online, uma memória de curtíssimo prazo. E aí, se a criança não tem memória de trabalho, não consegue manter essa memória de trabalho para desenvolver o aprendizado, como é que esse conhecimento vai se consolidar, né? Então, a gente trabalha no jogo, também trabalha a memória de trabalho, trabalha planejamento motor, é muito importante. Eu vou mostrar, assim, quando eu trabalho com matemática com as minhas crianças, a gente começa sempre com material concreto, e aí a gente vai... Gente, a última coisa que eu entrego para eles é um lápis e um papel. A última. Só que nas escolas, a primeira coisa que a professora entrega é lápis e papel, né? Assim, a criança tem que copiar do quadro. Aí as mães chegam para mim e falam assim, professora, pelo amor de Deus, me ajuda, porque ele não está copiando do quadro. Gente, as pessoas não entendem o grau de dificuldade que é uma criança com TEA, né? Sim. Porque imagina uma criança que tem dificuldade com memória de trabalho, né? Ela olha para lá e volta para cá, quando ela olha para lá, ela já se perdeu, né? Então, assim, porque a questão é só adaptação de material, né? Porque a aprendizagem é possível. É aquela questão que a gente tem sempre que lembrar. Não vai acontecer se houver barreira. Não havendo barreira, as crianças aprendem, né? Sim. Aí que você entra, né? Para auxiliar nesse sentido. Pois é, aí eu trabalho eu sou especialista em AE e trabalho na sala de recursos, né? Numa escola regular, já atuei na sala de recursos, só que atualmente eu estou no espaço clínico, mas fazendo um trabalho nessa linha de mobilizar as habilidades cognitivas das crianças para que elas possam desenvolver uma aprendizagem de forma satisfatória, né? Então, eu trabalho com aprendizagem e também considerando as dificuldades no nível acadêmico, porque são crianças que estão incluídas no ensino regular. E aí, o que eu faço é dar um suporte a elas para que elas possam avançar, né, no ensino regular. Então, assim, é mais material. Gente, material montessoriano é caríssimo, tá? Então, esse eu fiz com papelão, com caixa, tá? É uma caixa de fusos. As crianças aprendem a contar manipulando o material, tá? Sim. Não é uma coisa abstrata, não. Então, muitas vezes o pai chega e fala, meu filho sabe contar. Ele conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele sabe contar. Aí você vai fazer uma atividade e você, né, descobre que ele não sabe. Ele não sabe contar porque ele não conta.